Eu te vi nas artes plásticas. Oi, pessoal, eu sou o Cleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, que estética foda! A gente vai conversar sobre o processo de criação artístico e as direções estéticas que marcam os trabalhos de alguns dos nomes mais interessantes do mundo da música. Artistas que transcendem, gente que pensa para além do simples processo de composição, pensa visualmente, pensa esteticamente. E para participar dessa conversa, nós temos a participação dele, Davi Martins. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Tá tímido. Mas antes, o que, minha amiga Isadora Maria? Que voltou de férias, finalmente. Oiê, estou de volta, moçada. Vamos lá, hein? Mas antes, a gente pede para você que tá ouvindo passar nas nossas redes sociais, @podcastvfsm, dá lá o seguir, moçada. Tá ouvindo aí e ainda não faz parte do Padrim? Vai lá, padrim.com.br/podcastvfsm. Vocês podem ajudar a gente financeiramente a partir de R$5. R$5. Não é nada, hein, Kleber? Não é nada. Hoje, nesse Brasil de Bolsonaro... Ei, de Paulo Guedes, não é nada. Então não é nada, né? Mas olha, esses assim. R$5 fazem uma diferença e você pode participar lá do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Você ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais e participa aqui das gravações ao vivo. Hoje tem gente que... Eu não lembro se é gente nova ou se já apareceu outras vezes, como é que é, mas hoje temos a presença dele, João Vitor Gomes. Seja muito bem-vindo. Nós temos a presença da Tuane Malman, ela que vem de terras sulitas, refrescantes e gélidas. Temos o Jefferson Kozenies, que também aqui, que está sempre aqui com a gente. Ele também vem das terras gélidas do sul do Brasil. Tem o Pedro Carvalho, tem o Fabrício Neri, então estamos todos reunidos nessa noite. Só tem separatista aqui, hein? É isso! Exato. Só o Renan não veio, porque já estourou a cota. Cota gay e separatista hoje. Chega. Maravilhoso. E lembrando também, gente, dá o seguir na sua plataforma de streaming favorita, onde você tá ouvindo aí. Ajuda bastante a gente no engajamento. É isso, né, E Kleber? dá 5 estrelinhas também, porque é importante. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Simbora. Dos folhetos rebuscados com programações de óperas aos cartazes de Toulouse-Lautrec que serviram de convite para os espectadores do Moulin Rouge, sobram momentos ao longo da história em que música e imagem se encontram, dialogam e se complementam conceitualmente. Olha, fiz uma pesquisa bonita aqui para falar disso aí. Mas desde a consolidação da indústria da música no início do século XX, principalmente pela produção de mídias físicas como os discos de vinil, essa relação entre som e imagem ficou cada vez mais próxima. Isso se reflete em uma série de lançamentos ao longo de toda a história da música, mas a gente pode mapear alguns acontecimentos bem expressivos. Um deles é a própria Blue Note, a gravadora Blue Note, que tinha um refinamento estético muito grande em todas as suas artes de capa, né, meu amigo Nick Silva? Exato, eu adoro essas capinhas. A maioria eram duotone, mas eram fotos muito bem escolhidas, assim. E de um refinamento, assim, fodido. Transparecia chiqueza. E acho que também vale a pena a gente falar da Elenco aqui no Brasil, né? Sim, essa pra mim é tudo. Que produziu várias de bossa nova. É muito foda como a Elenco, ela meio que ajuda a consolidar esse refinamento estético da bossa nova, sabe? A questão... E é meio uma coisa meio White Stripes, né? Tipo, preto, branco e vermelho. Nossa, é muito... Me lembrou muito White Stripes. E eu acho muito engraçado como várias das capas da Elenco, assim, são muito icônicas. Eu gosto muito aquela da Maísa, do olho, assim, que é super destacada. Que essa ela é linda. Misteriosa. Da Nara, né? A da Nara Leão. O Baden Powell tem várias capas muito bonitas. E eram sempre capas muito minimalistas, muito refinadas, né? E num pensamento de baixo custo, sabe? Porque menos tinta, menos gasto na prensagem, muito mais fácil de você organizar, de pensar. Acho isso super interessante e como dialoga musicalmente com o que era produzido também, né?
E aí é curioso que a partir da década de 60, a gente tem uma série de outros artistas que começam a pensar em música para além apenas do entrar em estúdio, gravar e entregar um single. Lembrando que antigamente o compacto não tinha nem capa, ele era só um selinho que você enviava num papel, num pedaço de papel, você não tinha o pensamento de pensar legal uma imagem as capas do Emicida, das mixtape. Era um pacote de pão ali. Uma informação técnica pro radialista que ia fazer essa transmissão da música, mas aí ele, a partir da década de 60, começa a se pensar de um jeito um pouco mais rebuscado, e aí a gente vai se aproximando ali dessa fase psicodélica, a gente vai vendo muito o que os Beatles fazem na capa do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, é uma coisa super icônica, de não só pensar no disco, de pensar na imagem de capa, mas de pensar nesse envelopamento conceitual da obra, em cima desse conceito de pensar em cenário, em pensar em proposta musical dentro do álbum, as coisas que o Velvet Underground vão fazer também. E eu acho que isso vai ficar ainda mais claro no começo dos anos 70, quando a gente tem ali um pouco da questão do glam rock, onde as pessoas começam a pensar em espetáculo e começam a pensar em criar uma estrutura quase cênica, que volta um pouco para o que eram os teatros antigamente, os teatros musicais, e aí volta para a década de 70. O rock progressivo ele alcança um status de mega esmero técnico e preciosismo em relação a isso. Até a própria construção do punk, que era uma coisa meio que contestadora em relação a tudo isso, mas que tinha uma estética muito característica, né? Que era a coisa de incorporar os cadeados, as roupas rasgadas, os elementos de látex. Então, de um jeito ou de outro, começa a existir um pensamento muito grande desses diferentes aspectos da música para além do som, né? E, amigo, acho muito legal também, só uma pontinha aqui, destacar que eu acho que isso tem muito também da televisão a cores. Sim. Que começa na década de 60 ali, 66, né? Europa, Estados Unidos, também década de 60. Brasil, 72, eu acho que é a primeira transmissão. Mas acho que isso também é muito simbólico, assim, pra ter nessa virada, assim. E aí, mais à frente, ali nos anos 80, a gente tem o surgimento da MTV, e aí muda de novo, vem um outro linha de pensamento, porque as pessoas passam, além da imagem de capa, além das músicas e desse conceito dentro dos discos, passa a se pensar visualmente, tanto que a gente vai viver na década de 90, muitos diretores conceituados que a gente curte hoje em dia eram justamente diretores de videoclipe que tinham um desdobramento estético muito apurado. O David Por exemplo, Fincher, Michael Bay. Ai, que ridículo. O Spike Jonze, o Michel Gondry, são todos o Cunningham. O Cunningham, todos eles vão ser pessoas que vão ajudar esses... exatamente. O Scorsese na década de 80 faz coisa com Michael Jackson. Então, assim, ajuda a expandir esse pensamento artístico de um outro jeito. Só que ao longo desses últimos 20 anos, a gente já falou várias vezes aqui, música por si só não se sustenta. Então os artistas começam a ampliar ainda mais esses conceitos, pensar em novas saídas criativas. Tem gente que vai investir em games, tem gente que vai investir em realidade aumentada nas apresentações ao vivo, tem gente que vai pensar em cada single ter uma identidade visual específica, tem artista que vai desenvolver sua própria fonte para fazer aquele trabalho, aquele lançamento daquela obra. Então é um pouco sobre isso que a gente quer conversar hoje aqui, relembrar alguns desses artistas que a gente gosta muito do passado, do presente, ou até alguns nomes que apontam direções muito criativas para o futuro. E aí eu quero começar perguntando para o nosso querido Davi, que está aqui, você que assinou a identidade visual do nosso podcast, das nossas novas capinhas e tudo mais, como que é para você essa relação entre música e estética? É uma coisa que você procura, que você pesquisa, como que funciona para você? Então, cara, eu sou muito apaixonado por música, muito apaixonado por mídia física. Eu gosto de colecionar vinil, eu gosto muito de ir em loja de vinil, ficar vendo tudo, que é assim que eu me inspiro, sabe? Eu trabalho muito com artistas musicais, eu sou de Manaus, né? Lá eu trabalho com muitos artistas musicais que estão começando agora, então geralmente eu acho que é isso, tipo, eu gosto muito de estar dentro desse universo é daí que eu busco a minha inspiração. Tipo, quando eu não vou numa loja, eu entro num site, entro na Rough Trade e fico só vagando, assim, pra vir, sabe? Enfim. Você quer dar alguns exemplos do que você já fez aí? Então, eu já trabalhei... Em Manaus, eu já trabalhei com algumas bandas, o D'Água Negra,
o Dan Stamp, Luli Braga. A Olivia. A Olivia de Amores, que já recomendou falaram aqui. dela aqui, com o álbum Não É Doce. Enfim, tipo, já trabalhei com basicamente a cena de Manaus toda. Boa. E você, minha amiga Isadora, como que é essa sua relação? Você vai atrás desses artistas que pensam música para além da música também? Ai, meu amigo, claro que sim, né? Desde criança, eu acho. Sempre gostei muito de capa, de encarte, de abrir. Sandy Júnior, as 4 estações ao vivo Ai, pra meu trocar Deus. a capinha ali, ó. Sabe? Pra trocar capinha, claro que sim. Mas acho que o Strokes foi a primeira, né? Mesmo assim. Porque eu lembro muito do impacto de ver eles esteticamente, até a roupa ali, tudo combinando. Eu achava que aquilo ali era diferente. Acho que foi muito por isso que me pegou, viu, amigo? Pela estética. Boa. E você, meu amigo Nick Silva, como que é essa sua relação? Eu acho que o primeiro contato, na real, que a gente tem com um músico e com músicas é a capa de um disco, Sim. né? De um single. Por mais que música seja totalmente auditiva, o primeiro contato que a gente tem, o primeiro impacto tá realmente na capa. Então acho que isso é importante, assim. Tipo, o visual impacta totalmente na audição, mesmo que no que você espera ouvir, né? Daquilo ali. Já cria um clima, né? Uma ambientação do que tá por vir, né? Sim. Total. Eu, inclusive, já deixei de ouvir álbum porque tipo, eu sei que o artista é foda. Mas eu não vou escutar por conta da capa, não desce. Eu sou assim. Mas eu acho que também tem um outro rolê, assim, que vai pra além da capa, né? Tipo, eu acho que os artistas novos, principalmente, assim, sei lá, um The Weeknd da vida, ele consegue, pra além da capa, trabalhar todo um visual, toda uma estética que persegue ele naquela fase onde ele está ali. Mais do que isso, contar uma história. Eu acho que isso que é o mais legal. Esse que é o ponto dos artistas que eu busco, sabe? De você bater um olho e você entender que tem todo o universo. Eu acho que legal que você trouxe o The Weeknd, porque eu acho que ele é um exemplo muito interessante disso, de ser um cara que veio do meio dependente, foi abraçado pela indústria, ele quase se perdeu ali, e ele voltou, de fato, a assumir os holofotes a partir do momento que ele começou a trazer aquilo que ele trouxe lá atrás, sabe? Que é pensar nesse refinamento estético, de contar uma história. Então, tipo, uma identidade toda só dele, assim. Nesses últimos discos, por exemplo, a gente tem a coisa do... Ele viaja para os anos 80 esteticamente, e aí lá nesse processo ele se passa por um processo de cirurgia plástica no rosto dele, então ele incorpora isso, essa coisa dos machucados, que depois vira uma cirurgia plástica que ele fica com o rosto totalmente deformado. Então cada single, cada elemento vai contando um pouco dessa narrativa que a gente nunca tem de fato uma visão do todo, que eu acho que isso tá só na cabeça dele, né? Mas a gente vai tendo essas pistas visuais e sonoras do que ele quer fazer, né? Eu acho que a FK Twigs também tem bastante disso. Ela tem controle, sei lá, em quase tudo, assim, que gira em torno dela. Até das fotos que vão ser divulgadas e tal. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, pra, além da capinha, todo o impacto visual que acompanha aquele artista. E sei lá, acho que pra mim isso vem principalmente quando eu conheci Gorillaz, assim, tipo 2000, 2000 e pouquinho. Super. Que era uma banda meio que não banda, né, assim. Sim. Você viu os personagens ali, eles interagindo, não sei o quê. Então, eu acho que isso causa um grande impacto, assim, de tipo... A música ali era meio que uma trilha, né? É muito legal do Gorillaz você falar isso. Porque a música até, às vezes, ficava meio segundo plano, não sei. Muito bom. Às vezes sim. Né? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Era uma história. É muito curioso essa coisa do Gorillaz pra mim, porque eu já era fã de Blur, mas em nenhum momento na minha cabeça, e até hoje, eu penso que é o Damon Albarn. Ele conseguiu apagar. Mas na época eu não sabia que era o Damon Albarn, assim. Cara, e até hoje, semana passada saiu música nova deles com o Thundercat, e aí eu ouço Tem nada a ver. Eu sei que é o Damon Albarn cantando, eu sei que é ele tocando todos os instrumentos, mas pra mim são aqueles 4 personagens, e eu acho que isso é uma representação de um projeto muito bem pensado, sabe? Sim, até a transposição disso pro ao vivo é muito impressionante, sabe? Ele já usou holografia, ele já usou sobreposição de imagem, eles pensam em clipes para as apresentações, então eu acho muito bem bolado o Gorillaz nesse sentido.
É tudo sincronizado, ele enquanto canta, tipo, tá passando as imagens, é muito louco, realmente. Muito legal. Muito estudo por trás também de saber o que vai atingir aquele público e tal. Vocês acham que uma boa identidade criativa muitas vezes pode suprir uma deficiência artística, musical e poética? Sim! Cara, Teriam exemplos aí de alguém que você acha que... Ai, gente, eu vou falar de uma bandinha muito indie do indie, mas é que assim, foi uma que realmente eu nem tava prestando muita atenção. Aí eu achei a música legal, mas daí quando eu vi a estética, assim, fui um pouquinho atrás, chama Vanishing Twin. Eu achei muito foda. E daí eu meio que quis ir atrás de mais músicas e ouvir mais por causa da estética, assim, que eu achei muito bonito, muito estudado, assim, sabe? Tipo, tudo fazia muito sentido ali, assim. E depois eu vou falar de umas garotas novas aqui, mas que não necessariamente a música não é tão boa. Nesse negócio de impacto de capa e tudo mais, e de como às vezes a identidade visual ela supre ou ela alimenta uma expectativa de uma coisa que não é tão boa. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir música, eu era blog, né? Então baixava lá no RapidShare, baixava no Mediafire, e aí eu fazia a minha seleção do que eu ia baixar ou não, porque a internet era limitada, era tipo X poucos kbps pra baixar na madrugada. Eu me filtrava justamente pelas capas. Então nessas eu caí no Interpol porque eu achei a capa do primeiro disco do Interpol fantástica. As capas do The National eu achava sempre fantásticas, então eu falava, putz, parece que tem algo legal aqui. Então, é muito bom quando o artista meio que consegue amarrar isso, mas nessas eu ouvi um monte de banda, assim, que era, tipo, totalmente detestável, mas que tinha uma estética foda, sabe? Nossa, nessa coisa, pra mim, o Twin Shadow é especialista. O primeiro disco dele, os primeiros 2 até são bons, assim. Mas depois, assim, ele começou só a entregar visual e o resto, assim, meu Deus. Tem um álbum do The National, inclusive, que é feito por um estúdio de design muito foda lá de Nova York, o Pentagram. Tipo, são, assim, os mais fodas, sabe? Que então, tudo tipo, que vocês falaram de The National, porque eu acho também, realmente, eu acho muito foda tudo eu acho, eu amo banda que vocês, tipo assim, eles se vestem bem, eles têm uma sonoridade característica, uma estética. É babado. Eles nunca ultrapassam o que parece ser um cercadinho muito característico do som e da proposta criativa deles, sabe? Não, você não vai ouvir o The National fazendo sei lá, um synth pop. Eu acho que você sabe até onde eles vão, é muito característico o tipo de proposta deles, né? É mesmo, é delimitado, né? E o Pedro aqui, Carvalho, nosso apoiador, falou aqui, ó, a capa do Boxer do The National, putz, resume todo o mood do disco. 1000%, é bem isso. Maravilhosa. Perfeito. E uma coisa quando a estética é quebrada, pra mim uma coisa que acontece é, sei lá, na capa do Chimilco, do Wilco, que é aquela ilustração do Juan Corneliá. E aí, tipo, não tem nada a ver com... Que não faz muito sentido. Tá. Tem a ver com o disco, porque ela é mais, tipo... Sei lá, ela é mais divertidinha, é mais leve, assim. Né? Ele é mais coloridaço. Mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com o resto que a banda faz. Eu não sei, tipo, então, pensar amigo, sobre isso. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Não cheguei em nenhuma resposta, mas uma coisa que me veio um pouco na cabeça é... Banda que não muda o figurino, brinca com capas. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tipo assim, uma banda que ela se propõe a, tipo... sei lá, eu tava pensando mais no Wilco mesmo, no The National. Tipo, os caras meio que se vestem igual desde sempre, assim. Eles não mudam o... Veste igual normal, pessoas normais, o Wilco. Então... Não, isso que eu tô querendo dizer. Tipo, uma banda que a estética não ultrapassa o que é o artístico. Isso que eu tô querendo dizer. Não respinga na pessoa, em quem ela é no dia a dia. O The Weeknd, sei lá, tipo, a Caroline Polachek, tipo, essa galera, eles meio que entram na noia, no que eles estão querendo vender. É quase um personagem, esse período, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Faz sentido, né? Eles não podem ousar. É cênico, jeito, é cênico. Tipo, essas outras bandas, elas meio que têm um... É o que o Kleber falou, meio que tem um limite ali. E geralmente são essas, tipo, bandas, assim, tá ligado? Tipo, as Haim, por exemplo.
Dá pra ver uma evolução, tipo, na parada fashion delas. Mas esteticamente álbuns, elas têm uma limitação ali. E quando eu falo limitação é no sentido positivo, tá? Positivo, total. Os timbres das guitarras, os usos dos sintetizadores, a forma como elas trabalham a voz, tudo isso compõe a estética. Cores, o enquadramento das fotografias de imagem de capa, tudo é muito homogêneo de um jeito ou de outro. Super. Ainda que tenham atravessamentos de vez ou outro flertar com a música eletrônica, como no último disco, mas nunca ultrapassa esse cercadinho que é muito característico delas. Exatamente. Ainda é Califórnia vibes. Super. Cores. Meio anos 70, bem isso, assim. Nesse exemplo, eu penso muito na St. Vincent também. Que ela também, muda mas tudo. ela muda. Cada disco troca é uma ela coisa. É de eras. Ela é de eras. Mas sabe tipo, o que é engraçado? É isso, o artista camaleão, tipo Bowie, velho. Eu acho que é meio isso, assim. É que eu acho engraçado porque a St. Vincent, ela meio que... Os 2 primeiros discos dela, o primeiro ela parece quase a Regina Spektor na capa do disco. É uma capa assim, acho que é o Marry Me. Sim. E aí ela lança em 2009 o Unactor, onde ela passa justamente a interpretar. Ela assume esse conceito de interpretar alguma coisa. Então, naquele disco, ela pega as melodias dos filmes da Disney e faz um disco em cima disso. E aí, no trabalho seguinte, ela fala, não, eu quero outra coisa completamente diferente, que ela vai pra uma vibe mais rock. Aí, de repente, ela vai pra uma diva pop, art pop. E aí, de repente, ela vai pros anos 70, sabe? Então, ela adotou esse negócio de fazer reinterpretações e ela usa disso tanto no processo de construção dos versos, quanto no uso dos arranjos. Por exemplo, o último disco foi todo feito com equipamento analógico, se eu não me engano. Ela pega uns sintetizadores antigos, umas coisas mais tipo de estúdio mesmo, sabe? Então, todo disco é legal você acompanhar pra ver qual que é a nova identidade criativa. Tipo, É um acontecimento mesmo, que reflete na vida do artista. Isso que eu quero dizer, tipo, no pessoal do artista, assim, sabe? E eu acho que tem uma coisa, assim, que isso no meio independente, às vezes é pouco difícil por questões orçamentárias, mas dentro da música pop é uma marca de artistas que todo disco seja, tecnicamente, um disco diferente. Quantas fases a Madonna já não tem na carreira dela, sabe? Se você pega a Madonna do final dos anos 80 pro começo dos anos 2000, são pelo menos assim umas 6 fases totalmente diferentes, de mudança de cabelo, de mudança de figurino, de mudança de iluminação nas fotografias, dos parceiros criativos dessas pessoas, sabe? A própria Björk, que a gente até dedicou um especial aqui, o quanto ela não muda de um disco para outro e tipo, testa os próprios limites, sabe? Eu acho isso fantástico sempre. Visualmente o Michael Jackson sempre também tava mudando entre um disco e outro, assim. Boa. Já que você puxou aí, vamos relembrar alguns artistas. A gente montou uma lista aqui de alguns nomes que a gente é apaixonado. Já vou adiantar, a gente não vai falar sobre Björk, porque a gente já falou sobre Björk. Tem 3 programas que Renan Guerra e eu gravamos sobre a Björk. Tem um especial que a gente já gravou. A gente não vai falar sobre Tyler, the Creator, que tem uma estética foda, mas que a gente já dedicou um programa inteiro sobre ele. Não vamos falar sobre Daft Punk, que também já dedicamos um programa. E não vamos falar sobre Beyoncé, que também dedicamos um programa. Mas eu quero começar trazendo essa discussão, porque quando a gente pega no significado de estética é o estudo do belo, o estudo da beleza, o estudo desses padrões de beleza clássicos, então tem toda uma questão filosófica em cima disso. Mas eu quero trazer um artista aqui que muitas vezes brinca justamente com essa coisa do que é feio ou do que é incômodo, que é a Arca. A Arca eu acho um processo... A Alejandra Guerci, né, a produtora venezuelana, eu acho ela incrível, porque quando ela começa, hoje ela se identifica como uma mulher trans, mas quando ela surgiu, ela ainda era um homem cis e tal, e ela era super esquiva de aparecer, de se mostrar em fotografias. Talvez tenha aí uma questão de disforia de gênero, que é muito característica de pessoas em processo de transição. Então, as primeiras capas que você vai ver, as primeiras capas e toda a identidade visual que ela constrói, ela fazia em parceria com o Jesse Kanda, que é um cara maluco, assim, e faz umas experimentações bizarras. E eram tudo imagens disformes, eram uns bebês 3D todo deformados, pareciam uns fetos abortados, assim. E a partir do momento que ela faz a transição de gênero, ela começa a se mostrar muito mais dentro do espectro das imagens. Ela vira uma protagonista do próprio trabalho de um jeito muito explícito, e ela cria toda essa construção visual que a própria Gaga vai se inspirar no Cromática em algumas das imagens de divulgação que ela fez, assim. Eu
não sei vocês, mas a Arca é uma dessas pessoas, assim, que me fascina muito o que ela faz. E eu acho curioso como ela consegue transferir esse senso visual pra própria música dela, que é totalmente torta, retorcida, estranha, bizarra, sabe? E fora isso, ela leva também pras apresentações, né? Tipo, ela sempre tá, é sempre muito estranho. Tipo, muita coisa, assim, tipo... E, sei lá, chega a ser incômodo, mas ao mesmo tempo é fascinante, assim, tipo... Sim. Você fica muito preso naquilo, você fala, tipo, caralho. E é isso que você falou, tipo, se traduz na música. Tipo, não é só, tipo, tô me vestindo aqui de um jeito esquisito. Tipo, a música também traduz essa coisa, assim. Então, essa coisa meio sinestésica, assim, de tudo fazer sentido para aquele resultado. Assim. Sim. Ai, acho que a gente podia puxar a nossa menina Caroline Polachek, né? Vamos que lá. É uma grande, Sua irmã. Minha irmã, linda. Gente, acho que ela desde, né, que ela assumiu essa... É isso que é louco dela, eu não consigo delimitar muito o que é o personagem e o que é o dia a dia dela. Porque eu acho que ela é tão #artista... Ela é muito, pra mim, ela é muito grita, artista. Ela é muito artista, entendeu? Ela cantando com os patos em autotune ali, pra mim pô. E ela tá ali no dia a dia, visitando Londres, passeando. Então, assim, perfeita. E, cara, é muito legal porque ela traz isso, tipo, meio que pra narrativa dela, de o quanto a estética é importante pra ela, né? Tanto e é que relacionada com a música, né? Exato. Tudo tá junto ali. As tretas no Twitter, né? Quando houveram plágios, vamos dizer assim, né? Diga o nome. Desde Camila Cabello até aquela foto que saiu na L, né? Da Duda Beat, que parecia muito a capa do single de Bunny is a Rider. E a capa do álbum da Camila Cabello, né? Sim. Chupinhadíssimo. Até o Dom L, eu lembro que você me mandou. As fontes lembravam muito, na verdade. Não, a Isa me mandou uma imagem do material do Dom L, do último disco dele. Sim. E as estruturas eram muito parecidas, As estruturas são muito parecidas. Tipo, é meio bizarro, assim. Desses singles, né, que a Carolina lançou, né? Tipo... Não, eu ia dizer que a própria Caroline, ela foi no Twitter falar sobre isso. Exato. Quando rolou essa comparação com a Camila Cabello, ela disse que ela não tem um diretor de arte, ela é o diretor de arte dela. Esses outros artistas, assim, maiores, tipo, Camila Cabello é uma artista muito grande, tipo, ela é enorme, assim, na indústria. Então, com certeza tem muito mais gente por trás dela, assim, trabalhando pra, sei lá, buscar referências e tudo mais. Super. Eu acho que nesse caso a gente até já teve um programa que a gente falou quando é plágio e quando é inspiração, sabe? Aí Sim. Eu acho que é muito mais uma questão de artista trabalhando com diretores de arte truqueiro que olham pra essa cena independente e falam, vou roubar aqui, ó, quietinho e vender pra esse artista. Ninguém por vai milhões. notar. E aí depois quem toma no cu é o próprio artista que não tem como tomar controle não tem como ter controle disso o tempo inteiro, né? E o que eu acho foda da Carolina é que ela, tipo, é isso, ela inspira, né? Tanta gente que, tipo, a Dua Lipa fez a capa do Future Nostalgia com o mesmo cara que fez a capa do Peng. E isso foi super honesto. Tanto que daí depois ela chamou a Caroline pra abrir a turnê dela, tipo... Então é realmente... A Dua Lipa acha o trabalho da Caroline foda e foi, tipo... né? E não tem nada a ver com a estética. Ela conseguiu, tipo, trazer pro universo dela. Isso eu acho muito incrível. E tá certíssima, minha menina, ir brigar, bater panela lá no Twitter e no Instagram, porque quando saiu a foto da Duda Beat também, ela colocou uns emojis tipo, really? Tipo, marcou a L Brasil, assim, eu achei muito babado. Fudida, rasgada. Mas, ó, em defesa da nossa menina Eduarda, nossa querida Duda Beat, a Duda tá até na lista aqui, eu acho que ela é uma dessas artistas recentes com uma das estéticas mais incríveis da cena brasileira. Ela lança em 2018, Sinto Muito, que é o primeiro álbum de estúdio dela. Eu amo essa capa. O ensaio fotográfico, pra mim, é perfeito, assim, é muito bem bolado. A questão de ela ter essas pequenas ranhuras com escritas, assim, como se fossem os trechos de letras das canções. Então tem todos uns rabiscos, tem essas cores muito fortes, muito destacadas. E quando ela lança o trabalho seguinte, também tem esse mesmo esmero, esse mesmo refinamento estético. Cara.
A capa do Meu Piseiro, pra mim, é espetacular. O clipe que ela faz também é espetacular. Toda a direção de arte que ela tem, que ela pensa. Até, eu lembro que na época da pandemia, ela fez uma live de Dia dos Namorados, que ela cantava isso dentro de um coração, sabe? Então, assim, esse cuidado que ela tem na seleção de tudo aquilo que envolve o trabalho dela, eu acho espetacular. E, mais uma vez, mesmo musicalmente, ainda que não dialogue diretamente visual e som, mas você vê uma homogeneidade no tipo de som que ela faz, sabe? Ela fez aquela porrada de feat maluco lá que deixou todo mundo muito preocupado, falando, meu Deus, mulher, o que você tá fazendo? Mas quando ela lança o disco, você vê que tem um pensamento artístico muito grande por trás, né? Ela tava arrecadando dinheiro pra fazer. Eu te amo lá fora. Levantando fundos. Maravilhosa. Então, gente, eu pensei na Roisin Murphy. Ai, tudo! Ai, amigo, tá aqui na minha lista! Bora, vamos de montado! Ai, eu adoro ela. E, nossa, quando eu vi a pauta, eu fiquei, cara, eu tenho que ser ela. Porque eu amo o trabalho que ela fez com o último álbum dela, Roisin Machine. E ela trabalhou com um designer muito foda, português, o Braulio Amado. Sim, cara. Então, assim, e, tipo, eu fui até pesquisar um pouco sobre quando ela lançou o Overpowered e tal, porque ela era muito, tipo, era aquela vibe diferentona, assim. Meio Twin Peaks, né? Eu não sei, sim, assim, tipo... Até antes, acho que 2007 é o Overpowered. Sim. Que é antes da Lady Gaga estourar. Mas assim, quando a Lady Gaga estourou, ela foi a público falar, tipo, que ela estava sendo copiada e tal, que ela já usava essas mesmas roupas, assim, extravagantes e tudo mais. E elas se conheceram e a Lady Gaga não era nada parecido do que ela era, entende? E ela ficou, tipo assim, cara, ela roubou de mim, sabe? Minha estética, sei lá. Enfim, tipo... E eu até vi uma matéria dela agora, de 2018, antes de lançar o Roisin Machine, dela falando que ela não se sentia vista pela indústria, sabe? Ela sendo é bem que ela tem, frustrada. ela tem anos de carreira, ela tem um trabalho ela tem quase impecável 50 visual. anos, né? Sim, ela era de uma banda, né, também. Sim, do Moloco. Sim, que era muito famosa. Enfim, tipo, eu pensei nela porque esse último álbum dela foi maravilhoso pra mim, em termos de visual, sabe? Eu também acho, amigo. Não, e tudo que ela fez, a live, aquela em Ibiza, pelo amor de Deus. As lives eram incríveis, sim. Pelo amor Foi no meio de da pandemia e ela soube entregar lindamente, assim. Eu ainda não vi se ela já tá com turnê com esse álbum, mas imagino que esteja foda. Já tá fazendo... Não, teve show dela no Glastonbury agora esse final de semana. E, tipo assim, é bizarro o vídeo, ela entrando, Uau. tipo, super performando, metendo banca, com chapéu, com uma camisa, sei lá, de vinil, assim, vermelha, tipo, dançando. Meu, ela é muito foda nesse sentido. Assim, ela é incrível. Vocês viram que saiu hoje um vídeo da Isa com a Roisin Murphy no Glastonbury? Não. De quê? A Isa, a cantora Isa, foi pro Glastonbury e ela fez um vídeo com a Roisin Murphy. Meu Deus! Você tá brincando? Juro, abraçadinhas ali, ó. Tô mostrando aí. Caramba. Que tudo! Vou ver aqui. Ela foi lá avisar que vão falar dela no podcast. Exatamente. Ó, a nação brasileira lá. Gente. Cara, outra pessoa que eu gosto muito é o exemplo BR aqui da noite também. É o menino Martim Bernardo, o Tim Bernardes. Roubou. Eu nem coloquei na pauta, ele roubou, filho da puta. Eu acho legal, assim, que a cada novo projeto... Desde o Terno, na verdade, assim. Acho que o primeiro disco nem tanto. Mas... Não, o primeiro disco, o clipe de 66, ele já 66, vem... É muito bem pensado. Da Lasca, tudo. Não, sim, é que eu digo que aquela vibe era tipo... a gente é uns roqueiro velho aqui, tipo... Tô fingindo ser um roqueiro velho. E aí depois vai mudando, assim, conforme os discos vão passando, eles vão amadurecendo. Tinha aquele negócio da capinha amarela, que era legal pra caramba. Que mais? Enfim, daí nesse disco novo, eles, tipo, do Terno, né? Eles estão mais, sei lá, tipo, gente de humanas e tal. E aí o Tim Bernardes, em cada disco novo dele, ele vem com uma roupinha nova, assim, tipo, toda uma estéticazinha que é muito legal. E todas as fotos, todos os ensaios, assim, acho que é muito bem pensado. É importante aquela coisa que eu falei, tipo... O uniforme, assim. Sim, e tudo vai estar, assim, na turnê.
Sim. Pô. Eu acho que o do Tim tem uma coisa que é a escolha do tipo de fotografia, sabe? Da textura que emula as fotografias dos anos 60 e 70, o tipo, corte de cabelo, né? a cor da roupa, tipo, tudo meio que repete, assim. Então, ele tem um apuro técnico que eu acho espetacular, assim. Uma coisa que vocês podem até reparar é na fase do recomeçar, onde a própria iluminação dos clipes, elas são muito parecidas, é sempre no entardecer ou no amanhecer. Então, tipo, ela nunca ultrapassa desses 2 pontos, nunca vai ter um sol a pino, sabe? Elas têm toda essa atmosfera meio que de começo de dia ou de fim de dia, então as luzes ficam com uma sombra muito específica sempre. Acho muito bem pensado tudo que ele faz mesmo. Quero puxar aqui uns... Eu ia falar de David Bowie, mas eu acho que David Bowie é uma coisa tão grande que rende um programa... Merece um programa por si só, na real. Merece um programa só dele. Mas eu quero trazer um time de vovôs da música ali que são muito importantes pra mim, que eu acho que tem um refinamento estético muito grande e que as pessoas às vezes esquecem disso, mas é o Kraftwerk. Eu acho que tudo que eles fazem assim é muito brilhante. Se você for pensar que todos eles são filhos do pós-guerra, todos eles nascem ali entre 46 e 47, então eles crescem numa Alemanha do pós-guerra, destruída, em processo de reconstrução, marcada pelo maquinário urbano, pelo processo de industrialização muito pesado, e sobre esse sentimento de robotização dos indivíduos, as pessoas terem que assumir cargos para reconstruir esse cenário e, por consequente, perder sua própria individualidade. Então eles trazem esses aspectos da robotização para dentro do trabalho deles, num lance que muitas vezes quase beira o fascismo, no sentido de usar uniformes muito parecidos, com cores muito parecidas. Obviamente eles têm a consciência disso, mas eu acho que eles vão muito mais pela questão de pessoas perdendo sua individualidade em prol de um coletivo estranho. E eles fazem isso de um jeito muito espetacular. E isso se reflete nos elementos de uso da escola de arte da Bauhaus, então de pegar esses textos minimalistas, essas imagens muito chapadas, o fundo vermelho, o fundo preto, coloca uma coisa ali muito reducionista. Todas as capas e discos deles são muito minimalistas, até na reedição recente que teve, elas são ainda mais compactas, mais reducionistas, e eu acho muito impressionante como eles fazem isso para a própria estética sonora deles, sabe? Essa questão da música eletrônica, da batida cíclica, do uso de sintetizador, de muitas vezes ter que construir um tipo de sintetizador para dialogar com o tipo de som que eles querem propagar nas imagens. Então, assim, eu sou completamente apaixonado pela obra do Kraftwerk. Pô, os caras me trouxeram robôs para tocar no palco, tipo... óbvio que hoje em dia talvez pareça tosco, mas eu acho muito interessante como eles questionam legal. Isso de um jeito aqueles muito particular. Clipes em 3D meio tosco, assim, tipo, sei lá, dos anos 80... Mas era, tipo, o futuro aqui. É o futuro assim, do passado, sabe? Eu acho isso muito interessante. Ai, gente, eu quero puxar uma dobradinha, assim, só, tipo, rapidamente, que é mais recente, de 2 dessas mulheres maravilhosas, #artistas, louquinhas, que é a Kate LeBon e a Aldous Harding. Ai, tudo. Tudo. Maravilhosa. Eu ia falar da Kate. Gente, pelo amor de... Outra também que tocou no Glastonbury esse final de semana e eu fiquei em choque. Ela tava tipo... Eu não sei como é o nome daquilo. Meu irmão vai me matar depois ouvindo. Mas feudal, que tipo os cavaleiros usavam. Tipo, uma malha? Tipo tipo aquela... Uma balaclava, assim, de malha de ferro, né? Assim, sim. Sei. Meio... Sabe? Tô ligado. Eu não... meio Joana Dark, né? Gente. É uma malha de ferro, guitarra, né? E aí a guitarra, tipo, laranja. E aí o look dela era meio Bauhaus mesmo, assim, tipo... colorido, mas todo assimétrico, as formas. Gente, eu fiquei em choque. E a capa do álbum é tudo. Todo o conceito que essa mulher faz, todas as fotos que ela faz, é tipo tudo maravilhoso, assim, das mais recentes é que eu mais gosto. E a Aldous Harding também, eu acho tudo muito bonito que ela faz, tipo, tudo muito delicado e poderoso ao mesmo tempo, assim, tipo, eu acho que ela consegue transmitir muito da música pra imagem, assim. Sim. Eu gosto muito do trabalho dela. Pensando assim em look, esse último álbum da Kate era um que tinha uma capa vermelha, ela tava usando uma roupa vermelha. O antecessor. Eu acho que nos shows, o de antes. nos shows ela usava só vermelho, assim, tipo Letrux, sabe? Sim. Sim. Que em todos os shows todo mundo tá de vermelho, tudo é vermelho.
Aí um que eu acho muito foda, que eu sou apaixonado musicalmente pela estética, é o nosso querido Devonte Hines, o Blood Orange. Ai, tudo! Porque ele é um desses que pensa no tipo de filtro que ele vai usar nas filmagens dele. Então você vê que tem tudo uma homogeneidade, nunca ultrapassa uma coisa muito característica, meio lo-fi, assim, meio analógico. E aí tem uma coisa que eu acho ainda mais importante no trabalho dele, que é a forma como ele, um homem negro, explora o corpo preto dentro dos trabalhos dele, assim. Então ele costuma muito trabalhar com travestis, pessoas trans, com pessoas marginalizadas, mas ele nunca trabalha em situação de vulnerabilidade. Ele trabalha sempre em situação de celebração e de exaltação aos corpos pretos, sem necessariamente fazer disso de uma sexualização. Então, são pessoas pretas felizes, comemorando, celebrando por estar juntos. Eu acho que a gente tem alguns exemplos disso, que são os clipes do Black Swan, ali no Dark and Handsome, Jewelry, o Benzo. Então, assim, ele tá sempre... São umas imagens meio em câmera lenta, ou às vezes, assim, a câmera só tá ligada, mostrando uma pessoa olhando pra você, sabe? Então, a forma como ele joga luz nessas pessoas pretas e dialoga musicalmente com aquilo que ele tá cantando, que são sobre músicas sobre vulnerabilidade, sobre masculinidade não tóxica, eu acho isso muito bonito, sabe? Sabe alguém que eu gosto e ele vai por um caminho meio oposto disso? É o Big Thief, que é a ausência de tudo isso que a gente tá falando. É tipo tão simples, tão singelo, tão eles mesmos, que cria uma própria identidade disso, assim. Sim. Dessa coisa de nunca tomar banho e tudo mais, sabe? Legal. Tipo, tem uma personalidade nisso, dá pra sentir o cheirinho na foto, assim, sabe? Ai, amigo, que horror. Mas eu acho interessante, eu acho que o Bon Iver vai pra esse caminho também. Não, o Bon Iver não, amigo. O Bon Iver, não, os primeiros... os primeiros sim, porque depois... agora não mais. Quando ele lança o 22 A Million, eu acho fantástico. Ele trabalhou com um designer que pensou em todos os símbolos pra cada uma das músicas dele. Ganhou dinheiro. Nossa, eu acho um espetáculo. Não, acho que esse é o pós-contato com Kanye, na verdade. E o Kanye é outro exemplo de... Não, amigo, você que se engana. O Kanye pegou muita coisa dele. Ele é bem vanguardista, assim. Eu também acho. Tanto que os espetáculos dele, ele pensa em iluminação, ele pensa em todas essas estruturas, ele pensa musicalmente como que a música dele vai ressoar dentro do teatro. Então ele tem um monte de estruturas que eles montam pros espetáculos dele. Ele é muito brilhante nesse sentido de ser um puta compositor, e ele é outro que ele nunca esconde as referências, as pessoas com quem ele trabalha. Ele tá sempre cercado de outras pessoas que são muito talentosas, que ajudam ele, assim. Eu gosto muito do Bon Iver. Tudo que ele faz pra mim é muito, muito bem pensado também. Mas eu acho que sobre isso que o Nick falou da FAO, essa não imagem também gera uma comunicação, tipo o álbum do Kanye West, sabe? O Isus, que não tem uma capa, mas aquilo impacta, entende? Nossa, demais. Aquilo gerou muita discussão na época, tipo, até eu lembro de ver na loja o CD, tipo, e ficar, mano, que isso? Sim. Só com adesivinho vermelho. E ele veio pesado nos clipes também, tipo, é muito legal. Sim. Essa época, assim. Nossa. Aquele disco seguinte também, o Laranjinha lá, o Life of Pablo também, que era tipo aquela estética meio desconstruída que meio que ficou... Aí eu já começo a entrar no Eu acho que ele começa a se perder. Não, mas puta, virou... Isso Será virou uma que é esteticamente gigantesca. pensado ou a gente aceitou que porque era um disco do Kanye West? E daí ele fazendo aqueles desfiles, tipo, no Madison Square Garden, tipo, com as roupas todas, tipo, em cores neutras. Eu não sei, gente, eu acho que eu não sei. Eu não Mas eu comprei lembro mais, sabe? A MIA falando que ele havia roubado dela essa estética do uso do laranja e tal, Sim, que ela já tava se preparando pra lançar o álbum dela. E ela foi a público falar sobre isso, eu lembro, né? Então, mas daí às vezes eu fico meio assim, porra, o uso do laranja, mano, é uma cor, tá ligado? Não, mas é porque no caso dela faz sentido, porque era o mesmo tipo de figurino que ela usava no clipe lá do Born Free, e depois ela lança o disco sai em 2013, que já tem essa cor chapada meio laranja, com esse tipo de aplicação que é muito característico, as fontes são meio similares, assim. Sei lá. Quero puxar uma aqui, ó, que essa é muito boa. E ela é boa em todas as direções que ela aponta. Menina Rosalía.
Ela lança lá em 2018 o El Mal Querer, que é um trabalho espetacular, queridinho de todos aqui do podcast. Nossa. Ela trabalha com o Felipe Caustic, que é excelente. Eu recomendo muito que vocês sigam ele no Instagram. Ele é completamente maluco. Ele faz umas experimentações visuais muito interessantes. E é muito legal que ela tem toda uma padronização estética desse disco. Cada single é pensado visualmente. Até pra quando vai pro YouTube, às vezes vem com animaçãozinha, assim. Então, tipo, ela pensou exatamente em cada um deles. Eu acho que o Malamente, muito mais do que a música, o que prendeu todo mundo de cara foi o clipe. Porque o clipe era muito bem coreografado, com os movimentos de câmera muito bem acertados. Os clipes, né, e que acabou pautando Malamente, mano. Que foi pautar todo mundo. Tudo. Mano. Pautou todo mundo, começou a copiar o jeito da Rosalía. Colocou de a começar fazer caminhão. Eu acho que essa coisa de pegar elementos muito comuns, pessoas muito comuns. Exato. Exato. Só que trabalhando nesse sentido rítmico, muito amarrado com a batida, sabe? Então foi muito interessante isso. Mas quando ela lança esse ano o novo álbum de estúdio dela, o Motomami, ela vai para uma outra direção, completamente diferente, pegando umas coisas muito mais urbanas, muito mais comuns mesmo, o uso de... Tipo, ela fez estética, uma representação visual foda em cima de um simples capacete de moto, sabe? Toda vez que gatinho. Toda vez que você vê alguém com um capacete de moto na rua, você fala, tipo, a galera já brinca, olha a Rosalía, sabe? Então, a questão dela fazer esse grafite vermelho num stencil, eu acho muito bem bolado e são ideias que, de novo, não são originais dela, ela não criou isso do nada, são coisas que circulam por aí na cultura popular ou na própria cultura, tipo, clássica, que é o que ela fazia no primeiro disco, e ela dá uma roupagem diferente pra isso. Eu acho isso que é fascinante, não é questão, ai meu Deus, eu sou uma puta vanguardista, tirei uma ideia do cu aqui. Não, ninguém faz isso. Mas é como você vai utilizando dessas coisas que já existem, né? É que essa última capa dela tem uma coisa meio Vênus, né? Tipo... Sim. É que não tem a parte de baixo, né? Não tem as pernas, mas... Tipo, é bem essa representação. É inspirado assim. nisso mesmo. Mas eu vi uma entrevista dela recente que ela fala sobre o El Mal Querer, que o álbum já estava pronto há um bom tempo, mas ela precisava esperar que todos os visuais ficassem prontos, que era esse lance de todo o lance da ilustração e tal, e ela não se importava de, tipo, tá com um trabalho muito bom parado, porque ela sabia que, tipo, tinha que sair tudo junto, sabe? Tipo, é esse lance da preocupação dela, ela é muito preocupada com o visual. Tudo. Eu tô achando estranho o Nick não chamar um aí, mas, né? O Kendrick? Pelo amor de Deus. Eu não sei. É que, não, sim, eu adoro as coisas que ele faz, mas... Os shows, cara, cada show, os clipes, os visuais também acho que contam muito. Ai, Nick, se não for falar, eu falo, então. Não, eu vi ele no rolê do Damn, então realmente foi tipo um show muito impactante, tinha toda a construção da historinha, dos personagens ali, então de fato... Eu acho que essa estética vai para além do disco, e fora os clipes, que são fodidos. Mas não sei, fala aí, Kleber. Gente, Kendrick Lamar, eu acho que ele é um nome interessantíssimo, porque ele começa no início da década de um jeito muito comum, ele era só mais um nome do rap, assim, e um nome muito foda, porque ele sustentava muito na rima. Eu acho que o que ele faz ali, por exemplo, o Good Kid, Mad City, ele tem uma estética muito característica dessa brincadeira das fotos Polaroid, de ter essa escrita por cima, e ele era um disco que sustentava muito em cima da rima, mas ao longo dos anos ele foi entendendo a importância do aspecto estético para a obra dele. Então, o To Pimp a Butterfly é um trabalho que já abraça isso de um jeito muito característico. Eu acho que o clipe do Alright talvez seja o maior exemplo dessa época, assim, que pra mim é impecável, as discussões raciais em cima disso. Mas quando ele chega no Damn, pra mim ele alcança o apuro máximo da obra dele, assim, porque ele vai se inspirar nas fotografias do Gordon Parks, que é um cara que fez um registro importantíssimo da história negra dos Estados Unidos, e ele traz isso pra dentro dos clipes dele, pras fotos de divulgação. A própria paleta de cores que ele usa relaciona muito com as produções do Parks. Então, assim, é brilhante. Eu acho que o disco novo, atual, mais uma vez, reflete isso. Essa coisa dele surgindo como um Jesus preto, com a coroa de espinhos, com uma mesma paleta de cores. Então, esse pensar esteticamente para além da rima é uma coisa que eu acho fascinante na obra dele. Perfeito. E é muito legal que eu acho que ele consegue trazer pro ao vivo, assim, sabe? Isso daí eu acho que daí é a grande cereja do bolo, assim, quando o artista consegue replicar isso no palco, assim, sabe?
E de um jeito que todo mundo consiga entender. Isso é muito foda. Quero puxar 2 artistas brasileiros aqui que eu acho que são muito bons. Um é o menino Jalu, que desde o começo da carreira sempre pensou visualmente e tudo aquilo que ele lança. Eu acho que o primeiro disco dele, a capa do primeiro disco é uma coisa maravilhosa. Eu comprei o vinil assim só pra ter essa imagem gigante aqui, mas eu acho que o álbum seguinte dele também, de também pensar a coisa do figurino, de pensar o uso de cor, de pensar a disposição desse mesmo corpo dele em diferentes ângulos para cada um dos singles, eu acho espetacular. E outra que dialoga conceitualmente com isso é a MC Tá. Ela lança o Rito de Passar em 2019. Essa capa é maravilhosa. Cada imagem de capa, cada música tem uma fotografia específica, com uma estética específica, com desdobramento que costura elementos de ancestralidade de religiões de matrizes negras, com elementos de tecnologia, com elementos de cultura urbana, cultura de rua. Então essa costura de elementos visuais que ela faz é sempre muito interessante e eu acho que ajuda a vender muito o trabalho dela. Eu lembro que muita gente na época, quando saiu esse disco, foi todo mundo ouvir por conta da capa e por conta dessas representações visuais que ela criou ali, né? Eu acho que sobre o Jalu, eu não lembro de quando é esse primeiro álbum dele, mas eu acho 2015. Que é muito sobre... Pois é, eu acho que era muito sobre ter esse impacto visual que ele veio do Pará. Então acho que ele queria muito entrar aqui no Sudeste. Então ele precisava, impactar, entende? Ele precisava fazer uma coisa que fosse, assim, completamente fora da caixa, assim. Então eu acho que é muito sobre isso também. E eu acho que essa capa tem uma estética meio hyperpop, né? Que também é um gênero ele é muito inspirado em Grimes. Sim. Em Bjork. A própria FKA Twigs, assim, ele bebe muito nesse disco, né? Eu nem sei o que é aquilo, é uma Godian, assim, mas é lindo. Milkshake esquisito, rosa. Gente, acho que a gente tem que falar também da Solange, né? Pelo amor de Deus. Os shows mais lindos, parece, sei lá, um happening, sei lá, MoMA. Eu acho a Solange, impecável. Ela é perfeita. Cara, não tem nada que a gente fala, desde Losing You, aquele clipe, eu lembro que eu falei eu trabalhava na MTV, eu via clipe todos os dias, recebia toda semana clipe novo, e aquele clipe, saiu de tirar fôlego, assim, eu queria ficar vendo aquilo, porque era fascinação estética. 5 minutos você ficava, pensando naquilo, parecia, sei lá, ao mesmo tempo um editorial de moda, mas trazia também muito de cultura, comunicava com a música. Sei lá, eu acho que assim... E depois, claro, né? Depois ela vem com A Seat at the Table, When I Get Home, completamente insano tudo. É de um minimalismo e sei lá, ao mesmo tempo conversa com os temas que ela tá abordando, que não são fáceis, né? Que não são minimalistas, a gente pode dizer assim. E tudo faz sentido, né? Sim. Kleber, que é super fã também. Eu acho que a questão da Solange é a importância da jornada de um artista, sabe? De, às vezes, o quanto você precisa passar por certas coisas para você conseguir alcançar um status de amadurecimento artístico. Caroline Polachek, ela era muito diferente quando ela era no Charlift, até ela chegar naquilo que ela é hoje. Mas eu acho que a Solange tem alguns pesos. Primeiro, ela é irmã da Beyoncé, sabe? Ela podia se perder facilmente na sombra da irmã, que é a maior cantor pop do período dela. E aí, se você pega os primeiros trabalhos da Solange, são meio que tentativas dela replicar a estética da Beyoncé, mas ela também tá tentando se encontrar visualmente ali. Eu acho que quando ela lança o True em 2012, ela aponta uma direção que ela fala, então quer dizer que eu posso seguir por aqui, eu consigo fazer uma carreira disso, e aí as pessoas falam, sim, você pode, a gente quer mais disso. Só que quando ela chega com A Seat at the Table, pra mim transcende, porque ela pensa em tudo. Tem a letra, tem a melodia, tem a paleta de cores que ela vai usar na imagem de capa, tem o aplique no cabelo, tem os vídeos, a forma como ela vai trabalhar a direção dos clipes são sempre a mesma coisa do Blood Orange, essas imagens muito paradas, onde as pessoas interagem ali e a grandeza da imagem tá muito mais no significado do que necessariamente no movimento e naquilo que eles estão fazendo, sabe? Então, pra mim, ela é muito, muito perfeita naquilo que ela faz. Eu acho fantástico. E se você for ver, é uma coisa muito simples. Mas só que, às vezes, assim, existe tanto significado nessa simplicidade. Exato. O embasamento que ela tá abordando, a referência, embasamento é inacreditável. Ela é muito Eu queria foda. tanto que
do A Seat at the Table tivesse mais clipes, assim Sim. como teve no When I Get Home. Porque, enfim... No When I Get Home ela faz um longa, assim, gente. No When I Get Home eu acho muito legal quando ela se apropria da estética do cowboy e aí ela faz um cowboy preto e ela usa toda essa estética pra isso pra ela, sabe? Eu acho muito fascinante. Eu acho que a gente não pode sair sem deixar de falar de um artista que é muito de todo mundo aqui, que tem uma direção estética muito importante, que é o Toru Moa, nosso querido Chas Bear. Ele é sim designer, ele tem formação como design gráfico, e eu acho que isso fica muito explícito em tudo aquilo que ele produz, porque, de novo, cada disco é uma era específica, musicalmente e esteticamente, e isso impacta desde a escolha do figurino, a escolha da paleta de cores, a forma como ele vai trabalhar, as colaborações dele dentro do disco, tipo os feats, tudo isso meio que tem um pensamento que amarra tudo, sabe? Eu acho muito impecável tudo que ele faz. Eu acho ele chiquérrimo, assim. A capa do... Muito. Do Mahal agora, Nossa, pelo a capa amor do Mahal de Deus, mas gente. a Outer Piece, pra mim, é design. Tipo sim. assim, tá escrito design nessa capa. Assim. É muito Sou bom. designer. Esse é aquele que ele tá numa mesa, assim? Sim, sendo uma bola mexendo num MacBook, sei lá. Ele tá na agência ali. Sim, é muito chique. Bom, antes da gente terminar aqui, eu quero falar que o Pedro Carvalho, nosso madrinho, falou aqui no nosso chat de My Chemical Romance, sim. Meu Deus, a fase do Black Parade é maravilhosa. Serviram look, serviram capinha, serviram tudo. Essa fase foi realmente muito boa. Depois se perderam, mas isso aí a gente esquece. Aí ele fala também do Father John Misty, do Beach House, boa. da Cell, da Sophie, que sim. E do 100 Gex também. Detalhe que o 100 Gex é tosco, assim, mas tem uma estética, uma amarra visual ali onde eles querem chegar. Claro que tem, certeza. É a identidade. É a identidade. Eu acho incrível, eu gosto muito. Fechamos então, gente? Mas essa conversa continua. Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente quais são os artistas que você considera esteticamente impecáveis. Aqueles que pensam som, imagem, figurino, pensam tudo. Entregam o produtinho bem amarradinho pra você. Vai lá no nosso Instagram. Davi, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí o espaço onde as pessoas te encontram, podem te seguir, podem ver mais o seu trabalho. Deixa os links aí. Então, eu sou designer, né? O meu Instagram de design se chama Estúdio E. O arroba é ____. São 4 underlines e estúdio. Conceito. E o meu Instagram, porque eu também sou fotógrafo, é Efronito. @Efronito. Boa, vou deixar linkadinho aqui neste post. Davi, muito obrigado. A gente se despede agora. Vamos pro próximo bloco. Não paro de ouvir. Chegamos agora ao nosso segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Isa, o que é esse bloco? Vamos lá, meu amigo Nick. Nesse bloco a gente traz dicas recentes, lançamentos que a gente não para de ouvir. Tem muita coisa. Nossa senhora, a gente vai ficar chato pra mim. Tipo, eu tentei dar uma filtrada aqui, porque senão são 70 semanas que eu tô fora. Boa. Vamos lá, Isa. Começa com você mesmo. Tá bom, vamos lá. Bom, gente, vamos começar aí rapidinho aqui. Algumas dicas que já saíram algumas semanas, mas eu estava de férias, desculpa. A gente teve 2 especiais no meio aí, então tá válido. Exato. Gordura Trans, álbum novo, saiu o Zera. Discão. Achei muito legal. Muito né, amigo? Achei sucinto. Direto ao ponto, curto e grosso. É isso. Deu curto ali 30 minutos de ruído ali, você sai meio zonzo e fala, o que aconteceu aqui? Mas ótimo, assim, muito bom. Tem umas músicas que vão mais pra um pós-rock ali em alguns momentos. Eu gostei demais, assim. Tenho ouvido muito nos últimos dias. Bom. Também gostei bastante. Fui no show. Gente, quando tiver show aí na cidade de vocês, não perca. Eles vão se apresentar em Itaipulândia, logo. Você que está em Itaipulândia, assiste. Francisco Beltrão, é isso. Bom, amei o... Gente, já tive a oportunidade de ouvir o álbum novo, tá? Mas vamos só com o single. Amei o single novo do Ombu, Pare. Achei muito gostoso. O álbum tá bem bonito. Espero que o pessoal curta aí quando ouvir. Mas achei muito, muito legal. Pra quem não conhece o Ombu, é um projeto ali dos meninos da Banda Raça.
nossos queridinhos aqui. Bem gostoso, gente. Ouçam a música Pare e fiquem atentos ao lançamento do novo álbum. Vamos lá. Speeding of the End of the World, do Yeah Yeah Yes, com Perfume Genius. Que música maravilhosa. Boa. Tive a honra de ver o show lá no Primavera Sound. Lançar a braba. Gente, Carrie O tá igual. Ela não Assim, envelhece, ela parou. ela não envelhece. Amigo, formal, não sei o que Ela rolou, chegou até os 30 e parou. Parou. E entregando performance, se enrolando nos cabos, aquela coisa lá. Sim. Bom demais. Tim Bernardes com Mil Coisas Invisíveis. Álbum lindo. Eu fiz uma entrevista com ele lá no Monkey Buzz. Quem quiser lá ler. Quem lê ainda, quem sabe ainda fazer isso, passa lá no Monkey Buzz e lê. Quem Ou quem quiser ouvir. Exato, tem o Por Trás do Disco aqui dos meninos, que tá um babadíssimo, tá super legal. Nossa, Tim falou todos os segredos ali, foi bem legal. Querido demais. Hoje saiu, que a gente tá gravando, saiu Rina Sawayama com Catch Me in the Air. Gostei. Ótima. Amigo, eu achei ótima. Sim. Lembra um pouquinho de The Cores, não sei, umas coisas meio anos 2000, assim. É mais pop rock ali, né? Eu amei, amigo, amei. Álbum novo das meninas do Muna, do trio. Aceitou esse clone do Haim em seu coração? Esse genérico das Haim. Não, então, é que tipo assim, eu gostava das Muna. Aquele álbum de 2019 eu achei bem gostoso. Eu lembro que eu ouvi até que bastante. É que esse álbum é agora o primeiro pela Sad X Factory, que é o selo da Phoebe Bridgers, né? E daí já tem uma coisinha ali que é meio feito pra... sabe, pra bombar. E aí eu fiquei um pouco assim, mas tem músicas gostosas, é chupinhado de Haim, então tem várias coisas gostosinhas ali. E pra finalizar, um dos singles do ano, já na minha humilde opinião, Don't Press Me, música nova do Dry Cleaning. Que música foda. 1 minutinho e 50. Eu odiei a capa desse disco. Que nojo! Perfeita! Que nojo! Stamp Work é um sabonete com pelos pubianos. Nossa, eu odeio. Eu tenho nojo, pavor de cabelo molhado em sabonete. Eu tenho nojo. Eles são art rockers. Ai, então tá cara, super dentro. menos arte, mais rock, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas sério. Mas você não gostou da música? Eu achei muito Não, boa. a música sim, mas a capa boa, eu né? achei nojenta. É a capa do álbum, vem aí dia 21 de outubro, hein, gente? É isso, falei demais. Lacrou, ótimas recommendations. Boa, eu vou antes do Kleber, porque eu sei que ele sempre tem uma caralhada de coisa, não tenho tantas, então vamos lá. Minha primeira é uma bandinha que eu conheci essa semana, que chama Drug Dealer. É um projeto do Michael Collins. Ele é meio pop rock, meio anos 70, assim, esses pop retrozinho, assim. Uhum. É bem legal, assim. É bem a vibe do Whitney no disco anterior. Que agora eles lançaram coisa nova, eu achei bem esquisito. Tá super moderno, assim. Mas enfim. Você tava elogiando no Twitter, louco? Não, eu falei que eu não gostei. Falei que tava moderno demais pra mim. A música do Drug Dealer chama Madison. Muito boa. Minha segunda dica, The Mars Volta, que finalmente voltou com Black Light Shine. E aí? Cara, eu gostei. Pra mim, é como se fosse trazer o lado de volta latino do Francis the Mute, lá de 2005, com esse lado mais pop, acessível do Nocturnicat, que é o último disco dele de 2012. Não é uma puta música, mas é legal. Eu acho que aponta pra um caminho ok. Dava pra pegar na farmácia essa. Eu achei genérica, assim. Tipo, 2 minutos de música, sei lá, eu esperava, lançar algo mais, assim, sei lá. Não é ruim, mas eu achei... O fã gostou, então tá tudo bem. É pra fã. Mas por que eu não sou fã? De onde você tirou que eu não sou fã? Também ouvi muito mais Volta na minha adolescência. E aí? É só o fã que vocês aceitam? Deixa eu ser fã também, ué. Ai, muito bom. E minha última dica de hoje é um projeto chamado Joe, do Joe Carey, que é o Steve Harrington, do Stranger Things. Nossa! Ele também é músico. Ele tinha um projeto que chamava Post Animal, que era uma coisa meio rock psicodélico, assim, meio... Mas enfim, aí ele tá com esse projeto solo, que é também essa coisa meio psicodélica, mas indo pra um lado um pouco mais pop, assim. Me lembra um pouco um Tori Moa, assim, tipo... Só que mais funkeado, mais sintético, assim. É bem, bem divertido.
Ele lançou uma música essa semana que chama Change. E é bem legal. E é isso. Kleber, o que são suas dicas? Nick Silva, solta a batida, porque agora a gente vai falar de Beyoncé com Break My Soul. Eu adorei. Quando ela lançou aquelas fotos lá do ensaio que ela fez, foi pra Vogue, né? Pra Vogue UK. Foi, British. Nossa, British já Vogue. tava brilhante, assim. Eu tava numa puta expectativa que fosse por uma coisa mais disco. E vai ser um disco disco. Sim. Parece que vai ter elementos de country também, então estou bastante curioso. Ah Mas lá. essa Lembra música, que eu falei? assim, eu achei tudo de bom, assim, é delicioso. E me irrita porque eu tinha esquecido como é irritante toda vez que a Beyoncé lança coisa pra ver o racismo das pessoas pra tentar diminuir o trabalho dessa mulher, ou pra vir um monte de gente querendo cagar na regra, tipo, ela não inventou nada. Foda-se, gente, pelo amor de Deus. Gente, mas que coisa chata. É chato. Sempre mil gente explicando tudo. Pelo amor de Deus, só vamos dançar a musiquinha aqui, ó. Don't Break My Soul. É bom. Meu Deus do bom. céu, ponto, acabou. Ansioso pro disco eu amo. novo. Eu quero que todas as Renascença. meninas agora com disco ball, sabe? Todas as minhas tudo, meninas. tudo. A era Jessie Ware vem pra todo mundo. Ai, que delícia. Vamos lá. Quem voltou também com uma música dançante deliciosa é o Subtractor com Bodmin Moore. Achei bem não vi. legal, gostei bastante. E vai ter disco novo logo em breve. O último foi há 6 anos, assim. Vai pra uma coisa meio Jamie XX em alguns aspectos. Tipo, essa coisa meio dançante com uns momentinhos de experimentação ali. Então, eu curti. Gostei muito da música nova do Maglory. Eles é o terceiro single do disco novo que chega logo mais. Tem esse aspecto político, tem umas citações ali que você dá uma pontadinha nos Bolsonaro da vida, então sempre gostoso. Mas uma coisa que saiu hoje na data de lançamento desse programa, a Delete Zik, eu não sei se vocês conhecem, é um projeto que se escreve DLTZK, é um dos nomes mais interessantes do Digicore. Deixou de se chamar Delete Zik, porque passa a se chamar agora Gene Remover. E pra quem não sabe, Digicore é tipo um misto de emo, rap com rock, pop, camadas de sintetizador, uma maçaroca de som. E tudo que é de bom no mundo. Muito bom. E o Delete Zik talvez fosse o nome mais interessante dessa nova safra, que agora é a Jenny the Remover. E ela lançou 2 novas músicas, uma que se chama Royal Blue Walls, é excelente, 6 minutos ali de Digicore delicinha, e Cage Girl. Eu acho que pra quem ainda não conhece o trabalho do Delete Zik, vale começar por essas músicas. Discos. Boa. Menina Soccer Mommy lançou a braba com Sometimes Forever. Eu amei. Bom. Produção do Oneotrix Point Never. Então eu acho que assim, segue de onde ela parou no Color Theory, mas tem umas camadinhas de ruído ali que dão um charme muito especial pra obra dela. Então, gostei demais. Gostei também da volta do Perfume Genius com Ugly Season, porque quero ouvir, meu lá Deus. atrás, em 2018, já tinha falado das músicas novas que ele lançou, que eram 2 músicas que ele fez para um espetáculo, para uma coreografia, Muito do boa. qual ele participa, inclusive, dessa apresentação. E aí, durante a pandemia, ele e o Blake Mills se reencontraram e decidiram finalizar esse projeto. Meu amor. Eu acho que é o projeto mais difícil e mais diferente de tudo aquilo que o Perfume Genius já lançou até hoje. É bem cabeçudo em alguns momentos, assim, é bem artsy, mas eu acho que continua... A capa, né, também já... A capa, toda dá, aquela né? pintura Eu meio quero muito disforme ouvir. e tal. Quero muito ouvir. Eu achei chique, achei, tipo, música barroca, Boa. pop barroco de um jeito bem interessante ali também. Pra quem gosta de R&B, Yaya Bey voltou com um disco sensacional chamado Remember Your North Star. Yaya Bey é uma cantora e compositora norte-americana, faz um misto de neo soul, R&B. Pra quem gosta, tipo, de Erykah Badu, pra quem gosta de Lauryn Hill, eu acho que vai gostar bastante desse disco. E por último, que eu até estranhei que meu amigo Nick Silva não recomendou, é a volta do Bartiz Strange com Farm to Table. Eu Bom não disco. gostei. Não gostou porque você está errado. Você gostou de Mais Volta e não gostou desse disco sensacional. Aponta numas questões raciais bem interessantes. Algumas músicas são mais para aspecto sentimental, mas ele traz muito da herança familiar dele, tanto do pai quanto da mãe. Ele faz muitas citações disso dentro do disco. Eu gostei bastante, assim. Eu acho que tem uns... Achou melhor que o outro, Não, amigo? o primeiro é, obviamente, Não? muito melhor. O Life Forever. Até porque Ele se escolhe uns repete caminhos muito... mais pop rock, assim. Eu acho que isso que me tirou um pouco. Não, eu acho que ouviu superficial. Porque lá pro final ele dá umas guitarradas que você fala assim, eita lasqueira, assim,
Rock. E aí eu acho que vale você... Eu entendo o Nick. Eu acho que ele não é... O primeiro disco, ele é mais assim... É cacetada em cima de cacetada, sabe? Nesse aqui, tipo, ele dá uns momentos que vai pra umas coisas mais pop, mas tem umas roqueiragens e eu acho que o lance político dele tá muito mais interessante nesse disco. E eu acho muito interessante ver a reflexão dele sobre como ele mudou em relação da fama. A música lá, Cosigns, ele fala sobre a relação dele com a Phoebe Bridgers, com o Justin Vernon, como ele se transformou em amigo dessas pessoas e como isso é muito louco pra ele, sabe? Então eu achei interessante essas coisas que ele vai trazendo dentro do disco, assim. Boa. É isso. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Vamos lá, pessoal. Começando o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas sobre qualquer coisa que a gente queira falar. Boa. E é qualquer coisa mesmo, porque hoje eu tenho uma aqui que... Bom, eu tenho duas diquinhas. A primeira é uma dica requentada, que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que o Kleber deu há algumas semanas. É verdade. Que filme maravilhoso, lindo, puta né? que pariu. Se o Renan tivesse aqui, acho que ele também daria. Mal até agora. Eu não vi ninguém falando mal, exatamente. E se falar, eu vou bloquear. Faz tempo que eu não choro em filme e essa foi um filme que eu chorei. E numa parte que nem era tanta coisa, assim, tipo, a parte das pedrinhas, sabe? Ah, mas a parte da pedrinha é linda! É um Sim, mas tipo, filme. Mas ao mesmo tempo, acho que depois tem momentos muito mais marcantes, assim, muito mais aí, ó, viscerais das atrizes. Aqui, ó, falando, chorei nessa parte também. Todo mundo chora na cena da pedrinha, é bonito. Nossa, puta que pariu. Foda demais. É lindo. Amiga, você tem que ver, você vai gostar, Isa. Não, tá na listinha aqui. E aquele rolê, não precisa saber muito do que é o filme, só assiste. Quanto menos você souber e você só se deixar guiar, porque você acha que vai ser sobre uma coisa e de repente você tá numa coisa assim, mega existencial com família e tudo, assim. Literalmente acontece de tudo nesse filme, o tempo inteiro. E é um filme, tipo, esquisito, assim, se prepara só pra isso, assim. É um filme esquisito, mas que é foda pra caralho. E minha segunda dica é uma série que chama Super Pumped. Eu tô nesse esquema de ver coisa de CEO maluco, e agora é a vez do maluco do Uber. Eu tô gostando bastante, eu vi só 2 episódios até agora, mas eu gostei bastante, assim. Ele conta a história de um cara chamado Travis Kalanick, que fundou o Uber e, enfim, ele é um maluco do caralho, assim, tipo... Abusivo. Fez várias várias maracutaias pra Uber chegar a ser o que é, enfrentou várias tretas em vários lugares, tipo... de regulamentação e tal. Hoje em dia a gente viu, né, o que deu, tudo isso. Mas enfim, é uma história interessante, assim, de mais um CEO maluco. E é isso. Entendi. Kleber, o que você traz? Falei que ia trazer uma dica diferente e vou dar uma recomendação de uma sorveteria aqui do centro de São Paulo. Boa. Que estou apaixonado e vivendo em um relacionamento sério, porque ela é pertinho de casa. Ela se chama Cangote Sorveteria. Ela fica na rua Aureliano Coutinho 278, bem aqui na Vila Buarque, centro de São Paulo. E qual que é o diferencial? Eles fazem sorvetes com sabores do norte e do nordeste do país. Que delícia, então, assim, tem cupuaçu, siriguela, cajá, tudo que tiver de mais exótico nas frutas do norte e do nordeste do país, eles trazem. Mas eu sou uma pessoa que gosta de correr riscos e mesmo sendo intolerante à lactose, eu vou lá e me arrisco nos sabores de leite, porque a vida é um jogo e eu estou aqui para jogar. Então, recomendo jogando no muito. hard, né? Jogando com no... intolerância... Nossa, esses dias eu chorei na rua ali, mas consegui tomar. Mas eu recomendo muito o sabor de queijo coalho, que eles têm, que é uma delícia. Nossa, amigo! E o sabor de doce de leite também, assim, milho verde também é muito gostoso, então amo! Todos os de leite, assim. A minha recomendação pra você é, pega um mais exótico, um sabor mais cítrico são com 2 bolas ali. Um mais cítrico de começo para você provar e conhecer esses sabores deliciosos. E depois você vai para uma mais comfort food ali, que é os de leite, que eu acho sensacionais. Então, recomendando aqui, Cangote Sorveteria. É delicioso.
Ai, arrasou. E no dia que esse programa vai ao ar, já terei lançado minha lista dos melhores discos de 2022 até agora. Os melhores Meu do Deus. meio do ano. E aí eu fui fazer essa lista e como sempre eu falo assim, putz, chegamos no meio do ano e não rolou nada. Aí eu tomei um tapa na cara porque saiu, tipo, muita coisa, Esse muita ano tá coisa muito boa. Muita coisa brasileira. Ai, não achei boa. que tá tão... Amiga, eu também achei que não tava É? tanto. Daí eu falei assim, meu, saiu isso. Aí, saiu Beach House, saiu Big Sim. Thief, saiu Rosalia, saiu Sim. Terno Rei, saiu, sabe, Sim. muita coisa foda nos últimos meses. E tanto que normalmente eu organizo 25 discos, esse ano eu consegui fechar 50 na lista, que eu falo assim, são Caralho. 50 discos muito bons. Uou! Então clica no link que está na descrição desse episódio e dá uma olhada aí, você que pulou os últimos 6 meses, não ouviu muita coisa, tem uma lista bem legal pra você. Ai, arrasou, E amigo. você, Vou minha dar uma amiga Isa, o olhadinha. que você traz aí de recommendations? Então, gente, vamos lá, hein? Eu não sei se vocês já recomendaram aqui, desculpa. Vai fundo. Em A Mulher da Casa Abandonada. Não, ainda não falamos. Já foi Eu acho que o o Renan ia podcast? trazer. É muito bom. Gente, Só não, vocês estão ouvindo? Tenta não dar spoilers, que eu acho que... Não, sem spoiler, sem spoiler. Mas A Mulher da Casa Abandonada é esse podcast, né, narrativo, é da Folha. Quem faz e produz é o Chico Felitti. Bom, gente, em resumo, assim, o Chico, ele mora em Higienópolis e ele passava na frente de uma casa. E eu, como uma ex-moradora da Rua Piauí, eu passei muito na frente dessa casa e eu achava que essa casa tava abandonada mesmo, tipo, fechada por, sei lá, imbróglio judicial e enfim, é isso. E aí, eis que o Chico, como ele é um repórter e jornalista, aquela coisa, ficou com a pulga atrás na orelha, conseguiu descobrir quem é, né, o dono ali e tal. E aí, em resumo, já tá na descrição ali do podcast, né? Mas ele descobre que é uma mulher chamada Mari, que na verdade não se chama Mari, mas ela esconde essa acusação, né? Que ela cometeu um crime nos Estados Unidos, 20 anos atrás, um crime, tipo assim, horroroso. E ela acaba escapando do julgamento e ela volta pro Brasil. E ela reside nessa casa em condições, tipo, sei lá, Totalmente gente. precárias, não tem- assim, e Precária, bizarras. não tem esgoto. Enfim, e daí vocês vão entender mais ouvindo. Essa semana saiu o episódio 4. Agora que a gente já lançou o podcast, já saiu o episódio 4. E eu, no futuro, já ouvi. Enfim, maluquice, gente. Maluquice, Brasil, elite brasileira. Vamos lá. Boa. Outra coisa que eu recomendo é um filme chamado Belfast. É um filme que foi indicado ao sim. Oscar. Amigo, eu amei. Eu amei. Eu achei, tipo, muito fofo. Fofo, né? Tipo, o tema do filme é super pesado, né? Tipo, conflito Sua político, cara, social, os UK. religioso. É muito, amigo. Nossa, 1000% euzinha. E a trilha sonora é do Van Morrison. Tipo, só toca a música do Van Morrison. E, tipo, desculpa, né? Eu sei que ele é anti-vax, mas... Antes perdeu, dele ser gente. cancelado, é só Antes dele anos ser 70, né? cancelado. 80, sei lá. Exato. Tá tudo bem ouvir as coisas velhas. Enfim, e é muito bonitinho porque tá ali, mundo pegando fogo, a família, acontecendo um monte de coisa. E o filme meio que mostra, tipo... Sabe quando é pela ótica de uma criança? Então, tudo fica mais leve, assim. É muito fofo. O filme todo é em preto e branco. Tem o gato do Jamie Dornan como ali o pai do menininho. Gente, achei uma graça, assim, tipo, aquele filme que você termina meio que com um sorriso, assim, no rosto, mesmo que o tema não seja, tipo, fácil, né? Mas é a vida. Tipo, achei um filme muito bonito. Comentários referentes às 2 últimas edições do nosso programa, comentário da edição 200, momentos que mudaram a música brasileira e comentários da edição 201, onde Renan Guerra e eu expulsamos os héteros para falar sobre discos para sentir orgulho, com participação da queridíssima Brenda Vidal e da sempre silenciosa e discreta Duda Delo Russo. Vamos lá, a gente começa aqui com o da edição 200, certo? Vamos lá então, hein? O Rodrigo Berdi comentou: eu me juntei às gays piscianas e chorei também nesse finalzinho, emoji chorando. Eu conheci o hashtag VFSM há menos de 1 ano e logo fui fisgado por vocês. Parabéns pelos 4 anos e que venham muito mais, seus lindos. Fofo, um beijo. A @Beatruzes falou: que delícia de episódio, vocês são os queridos e fazem um trabalho incrível. Que honra acompanhar, de verdade, beijinhos e vida longa ao VFSM.
Comentário da Tuane Malman, que está participando hoje das gravações aqui. Ela falou, que episódio incrível, gente. Que bom ser ouvinte de vocês há 4 anos. Quando dou o play no episódio toda semana, sinto como se estivesse sentado numa mesa de bar com 4 amigos apaixonados por música tanto quanto eu. Obrigada pela companhia em tantos momentos. Vida longa ao podcast. E eu te digo agora aqui, a Tuane Malman, obrigado você. Ai, o Watanabe Matheus comentou. Que programa maravilhoso. Praticamente um aulão de história da música. Ai, gente, que é isso. Parabéns pelos 4 anos e que venham muito mais. Vamos lá. Comentários referentes à edição número 201, onde falamos sobre discos para orgulho. Comentários do Deali Monteiro. Ele falou, tenho 2 discos para as gays roqueiras. O primeiro, do Joe Briat, auto-intitulado, cantor gay de glam rock dos anos 70 nos Estados Unidos. E o Things Your Mother Never Told You, do Wayne County and Electric Chairs, banda de punk new wave dos anos 70 liderada por uma travesti. Ambos os álbuns são foda. Dicas excelentes, excelentes. Demais. Nossa, eu amei esse comentário. Ó, Polones aqui falou. Eu era uma gayzinha enrustida e não ouvia, entre aspas, música de viado. Até o dia que o John, do Patofu, deu uma entrevista dizendo que a canção foi inspirada em, entre abre aspas, música assumidamente gay. Logo baixei a discografia da Madonna e aí não teve mais volta. Gente, que tudo! Arrasou. Comentário do Curis. Ele falou, amei a lembrança da Michelle, que eu também não sei falar o sobrenome. Conheci através da trilha sonora do filme Lost and Delirious, da classe Filmes Trágicos LGBTQIA+, mas era o que tinha em 2006. Hahaha. O Matheus Ernest fala, a Duda Delo Russo citando Banda O. Meu Deus, arrepiei. Eu ouvia muito também, me trazia muito conforto e identificação. Carinha triste e coração. E por último, comentário da nossa queridíssima Brenda, ela falou, ai que delícia estar de volta com pessoas que admiram e um papo tão bonito. Nosso orgulho tem trilha sonora das boas. Obrigada pelo convite, ramalhetes de flores. É isso. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também me lê no site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora _ no Twitter. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, como os maravilhosos apoiadores que estão aqui hoje, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. R$5 faz muita diferença pra gente todo fim do mês. Então, muito obrigado, Fabrício Neri, Pedro Carvalho, João Vitor Gomes, Jefferson Kozenieski, Tuane Malman e todos os apoiadores que estão lá no nosso grupo fechado. Hoje, como vocês perceberam, o Renan não participou, porque ele está fazendo uma cirurgia para remover uma jockstrap que estava muito apertada que ele usou nesse final de semana. Meu Deus. Mas no próximo ele está de volta. Não dá. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Volte, tchau, Renan. gente. Beijo. Tira essa jockstrap. Esse podcast foi editado por Nick Silva.